Ele era um capitão do maior império que o mundo já conhecera. Um homem que respirava poder, que comandava exércitos e tinha o favor do faraó. Mas Potifar, o capitão do Egito, jamais imaginou que sua vida se entrelaçaria com o destino de um jovem hebreu marcado por sonhos proféticos e cicatrizes de rejeição. Quando José cruzou o seu caminho, não foi apenas a chegada de um escravo, foi o início de uma história que provaria que a soberania de Deus não respeita fronteiras, títulos ou reputações. Potifar não era apenas um oficial qualquer. Ele era temido, respeitado e invejado. Aquele que todos saudavam com reverência, mas poucos ousavam encarar nos olhos. Ainda assim, todo o seu poder se revelaria pequeno diante da força silenciosa do propósito divino. Porque, naquela casa, onde escravos tremiam e servos obedeciam sem questionar, Deus decidiu plantar um grão de redenção que germinaria no tempo certo. O grande dilema que envolve Potifar não é apenas a injustiça que se instalou entre aquelas paredes. É a pergunta que ecoa no coração de qualquer homem ou mulher que carrega autoridade: até que ponto estamos dispostos a enxergar a verdade quando ela ameaça a nossa reputação? Até que ponto suportamos a dúvida quando nossa confiança é testada pelas circunstâncias? No silêncio sombrio dos corredores do Egito, Potifar viveria um conflito que o marcaria para sempre. O dilema entre acreditar nas aparências ou discernir o que os olhos não podem ver. Entre proteger seu nome ou buscar a justiça, mesmo que ela desfaça a fachada que construiu ao longo dos anos. A história de Potifar não é só a história de um capitão que comprou um escravo. É o retrato de como Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo quem não professa sua fé, como peça essencial no tabuleiro de seus planos. Porque, no final, ninguém consegue permanecer neutro quando o Senhor decide agir. Este é o relato de um homem que achava ter tudo sob controle, mas se viu cercado por um destino que nem toda a autoridade do Egito poderia conter. O Egito era o coração pulsante da civilização. Seus obeliscos tocavam os céus, seus exércitos marchavam com disciplina implacável, e seus deuses eram temidos por todas as nações. O rio Nilo regava campos tão férteis que se dizia que os deuses haviam abençoado aquela terra com fartura eterna. Mas por trás das muralhas de pedra e do ouro reluzente, havia escuridão, uma sociedade erguida sobre o orgulho, a escravidão e a arrogância de homens que se achavam deuses. Foi nesse ambiente que Potifar cresceu e se tornou capitão da guarda de Faraó. Desde jovem, aprendeu que o poder não se mendigava, era tomado à força e sustentado pelo medo. Enquanto seus olhos viam o mundo em divisões rígidas, egípcios acima de todos, hebreus como servos, estrangeiros como ameaça, o seu coração se endureceu. Ele se tornou exemplo de disciplina, obediência cega ao trono e desprezo pelos que não carregavam o selo da realeza. Naqueles dias, o povo de Deus vivia esmagado sob o peso da escravidão e da indiferença. Os hebreus eram vistos como ferramentas vivas, números que se podiam comprar, vender, castigar ou descartar. Ninguém imaginava que, no ventre dessa cultura opressora, Deus estava preparando algo que viraria a história de cabeça para baixo. José, o filho de Jacó, chegaria ali não como um convidado, mas como um escravo ferido pela traição dos irmãos. Enquanto o Egito celebrava seus deuses de pedra, o Deus invisível de Israel silenciosamente tramava um plano que faria os ídolos caírem diante de sua glória. Potifar, orgulhoso de seu posto, jamais pensou que sua casa se tornaria palco de um enredo divino. Ele acreditava que o poder que possuía era fruto de mérito próprio. Mas o Senhor, que ergue reis e os derruba, já havia determinado que a vida daquele capitão se cruzaria com a história de redenção de toda uma nação. Era um tempo em que a moralidade se corrompia em corredores perfumados e a injustiça se tornava rotina. Um tempo em que muitos vendiam a consciência por um momento de prazer ou um sopro de prestígio. E foi nesse tempo que Deus começou a agir, não com trovões, mas com passos silenciosos de um escravo que carregava sonhos maiores que qualquer pirâmide. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Potifar era um homem de semblante severo e postura que ninguém ousava contestar. Seu nome era sussurrado nos corredores do palácio com respeito e temor. Como o capitão da guarda de Faraó, carregava a responsabilidade de proteger o trono, vigiar os inimigos internos e manter a ordem em um império que acreditava ser eterno. Ele aprendeu a desconfiar de todos e a medir o valor de cada pessoa pela utilidade que lhe oferecia. A riqueza acumulada ao longo dos anos fazia sua casa parecer um pequeno palácio.
Tapetes importados, estátuas de deuses egípcios, servos que corriam de um lado a outro cumprindo ordem sem questionar. Sua esposa, uma mulher de rara beleza e ambição inflamada, também conhecia o poder que seu marido detinha. Entre eles, havia mais conveniência do que amor. Um acordo silencioso que mantinha as aparências intactas, enquanto a alma se tornava fria como pedra. Quando José entrou naquela casa, Potifar não viu nada além de um escravo jovem, abatido pela viagem e marcado por cicatrizes que contavam histórias de abandono. Para ele, era apenas mais uma aquisição, um investimento que poderia render bons serviços. Mas Potifar tinha algo que os outros não tinham, discernimento suficiente para perceber que havia algo diferente naquele hebreu. O olhar de José não carregava resignação, mas um fogo estranho que incomodava quem ousava encará-lo. No início, Potifar testou o rapaz com tarefas simples. Observava de longe, como quem avalia um animal raro. Cada ordem cumprida com excelência, cada trabalho feito sem murmúrio, fazia crescer em seu coração uma mistura de respeito e curiosidade. Ele não sabia que, enquanto se impressionava com a integridade daquele escravo, estava, na verdade, sendo atraído para dentro de um propósito maior. Com o tempo, Potifar decidiu confiar mais responsabilidades a José. Seu prestígio dependia da eficiência da casa, e nenhum servo jamais havia mostrado tamanha fidelidade. Mas por trás dessa ascensão silenciosa, havia algo que Potifar não podia prever. Enquanto ele julgava estar apenas promovendo um servo útil, Deus estava usando suas decisões para preparar José para algo que ultrapassava todos os limites humanos. Era o início de uma jornada que testaria não apenas a fé do jovem hebreu, mas também a consciência daquele homem que achava ter poder absoluto sobre tudo. Porque o Senhor, que ergue destinos com mãos invisíveis, já havia decidido que a vida de Potifar jamais seria a mesma depois de cruzar o caminho de José. Potifar era um homem acostumado a decisões rápidas. Se um soldado falhava, era punido. Se um escravo mentia, era castigado sem hesitação. Mas havia algo em José que desafiava a lógica fria com que ele conduzia sua vida. Com o passar dos meses, a casa prosperava de forma tão sobrenatural que até os mais céticos comentavam em sussurros: o Deus desse hebreu está com ele. O coração de Potifar, antes endurecido pelo orgulho, começou a sentir um desconforto novo. Ele tentava ignorar, mas a inquietação persistia. O que fazia aquele jovem, vendido pelos irmãos, manter tamanha dignidade? Que força misteriosa o impedia de se tornar amargo? E, acima de tudo, por que Potifar sentia que sua própria vida carecia de algo que José carregava em silêncio? À noite, quando a casa adormecia, ele caminhava pelos corredores, atormentado por perguntas que nunca tivera coragem de fazer nem a si mesmo. Olhava para os ídolos esculpidos em pedra, deuses que exigiam oferendas e sacrifícios, e se perguntava se aquelas estátuas podiam ouvir qualquer clamor. Ao contemplar José, enxergava uma fé que não dependia de templos nem de rituais. Uma fé que parecia tão viva que chegava a ameaçar suas certezas. A semente do conflito germinava. De um lado, Potifar era o capitão invencível, orgulhoso de sua reputação e de sua autoridade. Do outro, um homem que se sentia pequeno diante da retidão de um escravo que jamais vacilava. Era como se cada gesto de José fosse uma acusação silenciosa contra os vazios que ele escondia atrás do título. Certa noite, ao retornar do palácio, Potifar encontrou José orando em um canto do pátio. A lua iluminava seu rosto sereno. Por um instante, quis chamá-lo e perguntar: por que você ainda acredita que seu Deus não te abandonou? Mas engoliu a pergunta. O orgulho era um carcereiro poderoso, e Potifar não sabia como viver sem ele. Aquela angústia se tornaria ainda maior quando sua esposa, tomada pelo desejo e pela obsessão, começasse a tramar uma armadilha que mudaria tudo. Potifar, sem perceber, estava à beira de um abismo onde teria de escolher, proteger seu nome ou confrontar a verdade. E nesse confronto, descobriria que o maior inimigo não estava nos desertos do Egito, mas dentro de si mesmo. O amanhecer daquele dia chegou pesado, como se o sol tivesse medo de romper o silêncio que pairava sobre a casa de Potifar. Nenhum presságio anunciava que, em poucas horas, uma mentira se tornaria espada que rasgaria reputações e colocaria José no fundo de um abismo. E Potifar, o capitão temido, descobriria que o silêncio de Deus pode ser o teste mais doloroso. A esposa de Potifar levantou-se cedo. Seus olhos ardiam não apenas de desejo, mas de frustração. Havia muitos dias que tentava seduzir José. Tentará olhares, palavras suaves, promessas.
Mas aquele hebreu mantinha sua integridade como se estivesse preso a algo que ela não podia compreender. Sua recusa constante se tornou para ela uma afronta que o orgulho não podia aceitar. Naquela manhã, quando todos saíram, ela preparou sua armadilha final. Ordenou que José viesse até seu quarto, onde o silêncio se fechou como uma emboscada. Então, ela o agarrou pelo manto e sussurrou a proposta que carregava veneno: deita-te comigo. Mas José, tomado pelo temor de Deus, arrancou-se das mãos dela e fugiu, deixando a túnica em seus dedos. Foi nesse instante que o silêncio de Deus se tornou ainda mais pesado. Porque, enquanto José corria, Potifar não estava lá para ver a verdade. O grito ecoou pelos corredores. Servos correram. A esposa caiu no chão, rasgando a voz em uma acusação que queimava como óleo fervente: ele tentou me violentar. As palavras se espalharam como praga. Quando Potifar chegou, encontrou a mulher tremendo, segurando a túnica como prova. Seu coração disparou. Seus olhos buscaram respostas na face dela, mas só encontraram teatralidade e lágrimas forçadas. Por dentro, Potifar sentiu uma angústia que não confessaria a ninguém. Parte dele sabia que aquela história não se encaixava. Conhecia a retidão de José mais do que conhecia a própria esposa. Mas havia também o peso do que significava admitir isso diante do palácio. Se ele escolhesse defender o escravo, perderia respeito. Se escolhesse a verdade, seria acusado de não proteger sua casa. Então, Potifar fez o que tantos homens fazem quando o silêncio de Deus parece insuportável: sacrificou a justiça para salvar sua reputação. Ordenou que José fosse lançado no calabouço reservado aos prisioneiros do rei. E, ao voltar para seus aposentos, sentiu algo morrer por dentro. Porque, mesmo sem confessar, sabia que acabará de condenar um inocente. E o Deus que José servia permanecia calado, permitindo que aquela injustiça se cumprisse. As correntes se fecharam sobre os punhos de José com um estalo que ecoou nos corredores escuros do cárcere. Enquanto os guardas o empurravam para dentro, Potifar voltou ao seu palácio com o coração dividido entre alívio e culpa. Do lado de fora, todos aplaudiam sua decisão justa, sem saber que por dentro ele estava se despedaçando. O Egito era um lugar onde a aparência valia mais que a verdade, e ele, capitão da guarda, precisava proteger a honra de sua casa, mesmo que isso custasse a condenação de um inocente. Por dias, Potifar não encontrou paz. Cada canto da casa parecia carregar o eco do silêncio de José. Os servos andavam cabisbaixos, incapazes de fingir que acreditavam na farsa. E sua esposa, com os olhos vermelhos de raiva, repetia a história para quem quisesse ouvir, como quem desejava convencer não apenas os outros, mas a si mesma. As noites se tornaram pesadas. Potifar passava horas contemplando os ídolos dourados alinhados sobre o altar. Tentava encontrar alguma centelha de certeza no olhar vazio das estátuas. Mas tudo o que sentia era um vazio que nem toda a riqueza conseguia preencher. Perguntava-se se os deuses do Egito se importavam com justiça ou se apenas alimentavam o orgulho de homens poderosos. Enquanto isso, José estava na prisão. Mas, de maneira estranha e silenciosa, o favor de Deus ainda o acompanhava. Logo, mesmo entre as pedras frias e a humilhação, ele prosperava, encontrando graça diante do carcereiro. E essa notícia chegou aos ouvidos de Potifar. Ao ouvir que o hebreu continuava fiel, que ajudava outros prisioneiros e mantinha uma dignidade indestrutível, Potifar sentiu o peso de sua escolha esmagá-lo como uma muralha que desabava. Uma pergunta se repetia em sua mente: onde está Deus quando a mentira triunfa sobre a verdade? Mas a resposta não vinha. O céu parecia de bronze. Tudo o que restava era o silêncio sufocante que o fazia questionar cada passo que dera. Foi nesse tempo que Potifar compreendeu algo que jamais admitiria em voz alta: a maior prisão não era a de José, mas a dele próprio. Porque nada escraviza tanto quanto o medo de perder a reputação. E naquele Egito orgulhoso, onde homens se julgavam deuses, Potifar era apenas mais um refém de sua vaidade. Os dias se arrastaram como espectros no palácio de Potifar. A mentira que parecia ter resolvido tudo começou a se tornar uma praga silenciosa. Sua esposa, antes altiva, passou a evitar seu olhar. Os servos, antes submissos, agora carregavam nos olhos uma pergunta muda que ele não podia suportar. E cada vez que Potifar recordava o rosto de José, sentia que algo essencial se partirá dentro dele. Ele tentou se convencer de que fizera o que precisava ser feito. Afinal, o Egito exigia ordem, disciplina, respeito às aparências. Mas no fundo, Potifar sabia, não era apenas um capitão respeitado.
Era um homem covarde, incapaz de defender a verdade quando ela custava mais do que estava disposto a pagar. Na calada da noite, ele descia os corredores para verificar se a casa dormia. Era nesses momentos que seus pensamentos se tornavam implacáveis. Lembrava-se de cada gesto fiel de José, de cada tarefa executada com excelência, de cada palavra dita sem amargura. E no silêncio, percebia que havia entregado aquele jovem não por justiça, mas por medo. Medo de perder sua honra. Medo de admitir que talvez os deuses que tanto venerava fossem apenas sombras impotentes. Certa madrugada, incapaz de suportar o remorso, Potifar foi até a entrada da prisão. Ficou ali, à distância, observando a muralha fria que separava seu mundo de pedra do mundo de José. Os guardas nada perguntaram. Talvez soubessem que aquela vigília era uma confissão muda. Ali, parado diante do cárcere, Potifar entendeu que todo o seu poder era frágil, que seu cargo não tinha força para aquietar a consciência, e que sua reputação, tão cara, não poderia comprar perdão. Mas naquele mesmo instante, Deus continuava escrevendo uma história maior. O hebreu rejeitado, humilhado e aprisionado carregava dentro de si a promessa que libertaria nações. E Potifar, o capitão que parecia invencível, era apenas uma peça que o Senhor movera para cumprir seus desígnios. Foi ali, diante da prisão, que Potifar teve sua pequena revelação, que mesmo o mais orgulhoso dos homens pode reconhecer a própria ruína. Ainda que ele não tivesse coragem de agir, algo em seu coração se quebrou. E mesmo que fosse apenas por um breve instante, ele se viu nu diante da verdade. Naquele silêncio pesado, Potifar descobriu que não era mais o mesmo homem. O orgulho se partirá em estilhaços. Mas a redenção ainda parecia distante. O tempo passou, mas as feridas não cicatrizaram. Potifar tentou retomar sua rotina, fingir que tudo estava em ordem, que seu coração não ardia com perguntas que ninguém podia responder. Mas cada noite era um confronto com o silêncio. O silêncio de Deus. O silêncio de sua consciência. E o silêncio daquele a quem ele havia traído. Foi numa tarde abafada que chegaram notícias inesperadas ao palácio. José, o escravo hebreu, havia interpretado sonhos na prisão. E não eram sonhos comuns, eram presságios que nenhum dos sábios do Egito ousara decifrar. A notícia se espalhou como um incêndio. O jovem que Potifar jogará no calabouço estava sendo chamado diante do próprio faraó. Potifar sentiu o estômago revirar. Não sabia se temia pela própria vergonha, se temia pelo poder que José pudesse alcançar, ou se temia pelo juízo que o Deus daquele hebreu estava prestes a manifestar. Durante horas, andou de um lado a outro, recordando cada detalhe daquela mentira que escolhera acreditar. E, quando finalmente soube que José havia interpretado os sonhos de Faraó com precisão e sido exaltado ao posto de governador de todo o Egito, Potifar sentiu as pernas fraquejarem. Era como se Deus tivesse esperado o momento certo para agir. Nenhuma espada fora levantada contra ele. Nenhuma praga devastara sua casa. Mas a justiça chegou de outro modo, elevando o inocente que ele condenara, mostrando que nenhum poder humano consegue deter o propósito divino. Enquanto a multidão celebrava José com trombetas e aclamações, Potifar contemplava de longe, com olhos úmidos. O jovem hebreu, vestido agora com o linho fino e carregando o anel de autoridade do faraó, não parecia mais um escravo. Mas Potifar sabia que José nunca deixará de ser quem era, um homem fiel ao Deus que tudo vê. Naquela hora, Potifar compreendeu que havia sido testemunha de algo maior do que seu entendimento. O Deus de Israel não apenas guardara José no cárcere, ele o levantara acima de todos os que zombaram dele. E aquela ascensão não era apenas uma vitória pessoal, era o juízo silencioso que pesava sobre todos que haviam preferido a mentira. Diante da glória que cercava José, Potifar sentiu seu orgulho finalmente ruir por completo. Percebeu que a verdadeira força não estava nos títulos que o Egito concedia, mas na fidelidade de quem permanece firme mesmo quando tudo parece perdido. Foi naquele instante que Potifar encontrou, ainda que por um breve momento, a presença de um Deus que ele jamais ousara conhecer de verdade. Naquela noite, enquanto a cidade celebrava o novo governador que Deus havia tirado da prisão, Potifar voltou ao seu quarto em silêncio. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu que todas as estátuas que enchiam sua casa não tinham olhos que enxergassem, nem ouvidos que ouvissem. Tudo era vazio, tudo era poeira. Apenas o Deus de José mostrará ser real, tão real que nenhum poder humano pôde impedir que sua promessa se cumprisse. Potifar sentou-se diante do altar de ídolos que antes lhe davam orgulho. Agora, contemplava aquelas imagens com vergonha.
Em seu peito, latejava uma verdade incômoda: toda a sua autoridade, toda a honra que tanto defenderá, não foram capazes de fazer justiça. Ele, que julgava homens e aplicava sentenças, descobriu-se réu diante da santidade do Deus Altíssimo. Talvez ninguém jamais soubesse a culpa que carregava. Talvez ele nunca confessasse aos lábios humanos que escolhera sacrificar um inocente por medo da vergonha. Mas o próprio Potifar sabia. E sabia que Deus também sabia. Ainda assim, mesmo diante do peso de seus erros, havia algo naquela história que oferecia esperança. Porque se o Senhor pôde erguer José de um poço para o trono, talvez também pudesse ter misericórdia de quem se arrependesse de verdade. Talvez a mesma mão que exaltou o escravo fosse capaz de perdoar o capitão que se acovardou. A vida de Potifar se tornou um lembrete vivo de que nada pode frustrar os planos de Deus. Nem a mentira, nem a vaidade, nem a injustiça mais perversa. Quando o Senhor decide agir, ele transforma prisões em palácios e humilhações em testemunhos de glória. E todos que participam dessa história, ainda que contra a própria vontade, acabam revelando quem ele é: o Deus que derruba tronos de mentira e exalta os humildes. Por trás do semblante severo e do uniforme de capitão, Potifar carregava a marca de uma lição eterna. A lição de que reputações podem ser falsas fortalezas, e que a única segurança verdadeira está em temer ao Deus que tudo vê. Nos anos que se seguiram, ele nunca mais olhou para José como um simples escravo. Quando o via no palácio, com o anel do faraó, seu coração reconhecia que aquele jovem não fora apenas um servo, fora um instrumento do Deus Altíssimo para ensinar-lhe que nenhuma autoridade terrena pode calar a verdade para sempre. E assim terminou aquela estação da vida de Potifar. Não como o capitão vitorioso que o Egito celebrava, mas como o homem que teve de enfrentar seu próprio orgulho para enxergar a mão de Deus agindo onde ninguém acreditava. A história de Potifar nos lembra que não existe autoridade, prestígio ou aparência capaz de impedir que a verdade de Deus venha à tona. Ele era um homem que acreditava ter tudo sob controle: sua casa, seus servos, sua reputação. Mas bastou um sopro da soberania divina para que todas as suas certezas se transformassem em cinzas. Quantos de nós hoje vivemos prisioneiros do medo de perder a imagem que construímos? Quantos sacrificam relacionamentos, valores e até mesmo a consciência só para manter uma aparência que agrada aos outros? Potifar fez exatamente isso. Ele preferiu proteger o orgulho do que defender a justiça. E por esse motivo, carregou um fardo que nem todo o ouro do Egito conseguiu aliviar. Ainda assim, essa história não é apenas sobre condenação. Ela também fala de uma chance silenciosa de redenção. Porque o mesmo Deus que ergueu José da prisão estava ali, testemunhando o arrependimento secreto de Potifar. E se Deus pôde transformar o cárcere de José em um trono, também pode transformar o coração de quem tem coragem de reconhecer seus erros. Talvez hoje você se veja no lugar desse capitão. Talvez tenha feito escolhas que mancharam sua história. Talvez tenha escolhido o caminho da covardia, sacrificando a verdade para salvar sua imagem. Mas saiba, Deus não se esqueceu de você. Ainda há tempo de se curvar diante dele e pedir que refaça tudo o que se quebrou. O temor do homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Potifar caiu na armadilha do medo. E você? Em quem tem confiado? Na sua reputação? No que os outros pensam? Ou no Deus que enxerga além das aparências e conhece cada intenção do coração? Eu quero te convidar a refletir. O que você faria se, hoje, Deus colocasse em suas mãos a chance de escolher entre defender a verdade e proteger sua vaidade? Você teria coragem de escolher a justiça, mesmo que custasse tudo? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Agora vamos para a oração final. Pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que sou frágil e limitado, e que tantas vezes, como Potifar, deixei que o medo e o orgulho decidissem por mim. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que esta oração suba como um clamor sincero e que alcance cada coração que a escuta agora. Senhor, Tu conheces os segredos que tentamos esconder, as mentiras que aceitamos para não perder status, as injustiças que preferimos silenciar para não enfrentar consequências. Tu sabes quantas vezes sacrificamos o que era certo apenas para proteger uma imagem que não tem valor algum diante da Tua verdade. Hoje eu oro para que essa história nos confronte e nos transforme. Deus Santo, visita cada pessoa que está ouvindo esta oração. Se há alguém vivendo preso na culpa, consumido pelo remorso das escolhas erradas,
estende a tua mão poderosa e liberta este coração. Ensina-nos que a única reputação que importa é aquela que se constrói diante dos teus olhos. Que possamos entender que nenhum título, nenhum cargo, nenhuma honra humana poderá substituir a paz que só vem quando andamos na verdade. Pai, eu clamo por aqueles que, como Potifar, permitiram que a injustiça triunfasse por medo. Derrama a tua compaixão sobre eles. Mostra que tu és o Deus que perdoa quando há arrependimento sincero. Quebranta o coração endurecido, desfaz as muralhas da vaidade e faz nascer humildade onde antes havia arrogância. Senhor, eu te peço por todos que estão vivendo conflitos internos, divididos entre o que é certo e o que é conveniente. Que esta oração seja um sopro de coragem para tomar decisões que glorifiquem teu nome. Que ninguém aqui saia deste momento sem reconhecer que tua verdade é maior que qualquer vantagem passageira. Eu oro também pelos que foram feridos pela injustiça, como José. Aqueles que foram traídos, humilhados, esquecidos, e mesmo assim mantiveram o coração puro. Que o Senhor fortaleça essas vidas. Que cada lágrima se torne semente de testemunho e que cada humilhação seja transformada em honra, no tempo perfeito. Espírito Santo, visita este ambiente agora. Toca cada mente, cada coração, cada consciência. Onde houver trevas, traz luz. Onde houver medo, derrama coragem. Onde houver culpa, faz brotar arrependimento verdadeiro. E onde houver arrependimento, estende tua misericórdia que apaga pecados e refaz histórias. Senhor, hoje nós declaramos que não queremos mais viver reféns do orgulho. Queremos ser livres para escolher a verdade, mesmo que ela custe tudo. Queremos confiar em Ti mais do que confiamos em nossa imagem diante dos homens. Eu te agradeço, Pai, porque sei que estás ouvindo este clamor. Porque Tu és Deus que não se cansa de restaurar. Tu és o Deus que levanta o caído, que honra o justo e que ainda dá nova chance àqueles que reconhecem seus erros. Recebe esta oração como um ato de fé e entrega. Que cada vida seja transformada pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.